Daniel, primeira vitória no campeonato, por essa sequência, que a gente inclusive conversou antes do jogo, né? Mas, além de te ouvir sobre a análise da partida, sobre a melhora em praticamente 100% do Sport no segundo tempo. Voltou no intervalo numa outra postura, de uma outra forma, com o mesmo time em campo. Então, eu queria te perguntar qual foi o papo do intervalo, sabendo o que tinha acontecido no primeiro tempo e a pressão que o Sport conseguiu suportar nos minutos iniciais e do meio para frente conseguindo ter chances também mais claras no gol. Então, uma análise tua sobre a sua primeira vitória. Parabéns. Não, é uma noite muito feliz, né, porque conseguimos quebrar essa sequência ruim e não estava sendo fácil, né, principalmente para quem estava aqui desde o início, nessa sequência negativa. Para nós que estamos aqui desde da parada do Mundial, era nítido para quem realmente olha o futebol com uma análise mais profissional que o esporte ele vinha evoluindo, que ele vinha crescendo. Claro que ainda é insuficiente para alcançar a primeira vitória. Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram talvez um resultado melhor já em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução, no sentido de hoje o esporte joga um futebol que ele consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade, né? E isso não vinha acontecendo e hoje, mais uma vez, ficou provado. O Sport jogando fora de casa, jogando mais uma vez bem, equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida, bem posicionado dentro de campo, que, na minha avaliação, o Sport soube controlar bem o jogo todo, né? No primeiro tempo, acho que nós tivemos um pouco de dificuldade no sentido que o extremo do lado esquerdo do Grêmio ele vinha muito flutuar por dentro e criava uma superioridade ali, e nós em alguns momentos não conseguimos encaixar a marcação da maneira como acreditávamos ser o melhor. No intervalo nós conseguimos corrigir isso e naturalmente a partir desse momento a gente acabou dominando de uma forma bem superior o jogo, né? E poderíamos ter feito um placar maior, né, se tivermos tido uma melhor tranquilidade no terço final do campo, mas tudo assim muito compreensível por todo o momento que a gente vive, né? Claro que os atletas, com o desenrolar do segundo tempo, ficou aquela ansiedade porque estávamos à frente do marcador e toda essa atmosfera da sequência são seres humanos e isso impacta, mas de uma maneira geral eu saio muito satisfeito, feliz pelo aquilo que a equipe apresentou, pela maturidade com que a equipe jogou mais uma vez e venceu com propriedade um grande adversário, e isso nos enche de esperança, mas lembrando sempre que é somente uma única vitória, né? Há muito trabalho ainda a ser feito, muita coisa a ser reconstruída, e a partir de amanhã, já aqui em Porto Alegre, daremos sequência a esse próximo adversário, que é o São Paulo, no próximo sábado. Queria te perguntar exatamente sobre essa finalização no último terço, né? No segundo tempo, principalmente, o Sport teve mais chances e mais chutes a gol. Teve alguns erros de finalização e eu queria te perguntar exatamente sobre esse ponto dentro da construção do time. O que tu acha que dificulta essa melhor finalização do teu time e o que fazer daqui para frente para que não seja só essa, né, a primeira vitória, mas que nos próximos jogos também o time continue encarando de igual para igual, mas que tenha mais sucesso nessa última finalização? Nós temos que evoluir, tanto individualmente como coletivamente, e um dos aspectos de evolução tem que ser no sentido da melhora das finalizações. O Sport, desde o nosso comando, é uma equipe que tem criado muitas oportunidades, muitas finalizações, mas também tem pecado, nós reconhecemos isso. Peca muito nesse terço final, ou na finalização, ou no último passe. E hoje, mais uma vez, ficou nítido essa falha, vamos dizer assim. E foi também um dos pontos que nós, no intervalo, cobramos, principalmente naquele sentido de chegar na beirada do campo e olhar mais para dentro da área, no sentido de servir ao nosso companheiro e não simplesmente jogar a bola para dentro da área aleatoriamente. E nós, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo, tivemos várias situações assim e não conseguimos aproveitar da maneira como poderíamos para criar um placar mais elástico e ter tranquilidade dentro da partida. Agora, temos que continuar trabalhando, insistindo, conversando, cobrando, porque a melhora ela só vai existir com trabalho.
porque se nós estamos melhorando em tantos outros aspectos, como 2 jogos sem sofrer gols, agora a equipe já está a 4 jogos sem perder, né? Então, assim, tem muitas coisas positivas já acontecendo. Claro que nós estamos ainda numa posição de classificação extremamente complicada, mas nós também temos que olhar o positivo, olhar coisas boas, até para questão até de evolução, melhorar aquilo que já tem sido feito de bom e continuar trabalhando para aquilo que a gente precisa evoluir mais ainda para não sofrer tanto perante os bons adversários que nós temos pela frente. Então, o trabalho tem que continuar já a partir de amanhã. Queria te perguntar sobre um jogador em específico. Na titularidade hoje, né, as prévias, o Barleta deveria começar jogando, mas por uma opção tua técnica, o Léo Pereira começou jogando, que em alguns outros jogos não vinha tendo um bom desempenho. Queria te perguntar sobre a escolha dele para essa partida, o porquê, e uma avaliação de como ele foi no jogo. Não só pela assistência que deu para o gol do Mateuzinho, mas também da forma com que se portou dentro de campo, que conseguiu flutuar e conseguiu fazer algumas jogadas, tanto no primeiro tempo quanto na segunda etapa. O porquê da escolha dele e como foi a tua avaliação de ter escolhido ele para começar como titular? Não, acho que a escolha foi em cima de característica e em cima do próprio momento. Acho que o Barleta é um belíssimo atacante, nós contamos com ele plenamente, só que eu acho que essas situações fazem parte da carreira de um atleta profissional e até pela busca do melhor rendimento individual e coletivo. Hoje, no nosso entendimento, nós tínhamos que ter um jogador hoje com um pouco mais de velocidade de transição, porque o Grêmio ia naturalmente se expor mais ao jogo, né, tentar ter o domínio da partida, e o Sport iria encontrar, como encontrou, vários momentos de contra-ataque, e nós precisávamos da velocidade do Léo, principalmente atacando aquele espaço, em cima de um jogador que não é específico da posição. Então, nós tínhamos ali essa lacuna no nosso entendimento que poderíamos aproveitar, e acho que conseguimos, dentro do jogo, ter êxito nessa estratégia. Acho que o Léo, não só o Léo, mas acho que o Sport todo fez uma bela partida. No individual, acho que todos os jogadores conseguiram executar suas funções muito bem. Os próprios atletas também que entraram deram suporte e sustentação para que nos momentos de troca nós conseguíssemos manter o nível de apresentação e conquistar essa vitória sólida como conquistamos aqui. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e se olhar por um copo mais cheio, como o senhor mencionou, 4 jogos invicto. O quão importante é para o seu elenco e para o senhor também, trabalhando os números a seu favor, né? Começar de um pouquinho em pouquinho os números a seu favor aqui no elenco. Acho que não é só os números, né? Nós temos que começar a olhar onde não se enxergava nada, hoje se enxergam pontos positivos. Claro que nós, como comandante, temos que ter a consciência que existem muitas lacunas ainda a serem preenchidas e melhoradas, mas de uma maneira onde não se enxergava um caminho, hoje o esporte já começa a chamar a atenção nesse sentido. Continuar o trabalho é fundamental para que os resultados continuem aparecendo, as vitórias possam continuar surgindo. Nós vencemos somente um jogo, né? Tivemos 3 empates, hoje vencemos. Agora vamos trabalhar para que contra o São Paulo, no próximo final de semana, com a nossa torcida novamente preenchendo todo o nosso estádio, que eu tenho certeza que vai novamente nos apoiar, como tem sempre feito, e juntos nós, com certeza, somos muito mais fortes dentro de casa. O clube, de uma maneira geral, direção, atletas, todo o staff tem trabalhado demais e dado todo o suporte para que as coisas elas aconteçam. Acho que isso é muito importante também, para que nós, aos pouquinhos, vamos virando a chave negativa e começamos a olhar o lado positivo, e encontrar coisas boas no trabalho que a gente vem desenvolvendo. E o senhor tem um forte nome ligado ao Leão, né? Tantos técnicos passaram, até mesmo nesse ano, não conseguiu, e o senhor conseguiu. O quão importante é essa sinergia do senhor com o esporte, e parece que tem esse casamento tão bonito entre vocês, que a primeira vitória tinha que vir com o senhor, né? Eu acho que eu sou um privilegiado, primeiro por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa por tantas vezes, não só como jogador, mas também como treinador, e mais uma vez eu estou tendo esse privilégio. Estou trabalhando muito junto com todos os atletas, junto com a direção, com todos aqui dentro, para mudar a situação do clube, porque
Nós que convivemos e gostamos da instituição como nós trabalhamos aqui e temos um carinho muito especial, sentimos muito encontrar o esporte na situação que ele está. Então, nós estamos trabalhando bastante para recuperar o quanto antes essa equipe, ou pelo menos que o torcedor ele veja dentro de campo e reconheça uma equipe que está lutando, que está se dedicando, que está honrando a camisa do clube, porque é uma camisa muito pesada, de muita tradição, e nós temos que entender isso e saber da responsabilidade que a gente tem pela frente. E falando sobre a programação, agora o esporte volta para casa, enfrenta o São Paulo e tem outros jogos importantes, né? Palmeiras, Vasco, na sequência. A remobilização e também chamando o torcedor, o porquê que o torcedor pode confiar, né, além dessa vitória, mas porquê também pode confiar na volta para casa, remobilizar o torcedor, como o senhor mencionou agora, e a programação, né, da sequência dos jogos do esporte. Não, na Série A não tem vida fácil, né? É um jogo mais difícil que o outro. Vamos voltar para dentro de casa para enfrentar o São Paulo, que será novamente um grande adversário, um jogo muito difícil, mas agora o nosso objetivo é encontrar a primeira vitória dentro de casa, né? Então, a mobilização com o torcedor ela vai ser forte, porque o torcedor ele está enxergando a equipe dentro de campo lutando com as características e com o DNA que o esporte sempre teve, acho que isso é o mais importante. Claro, reconhece que existem erros, mas existem também virtudes, né? Então, é desta forma que a gente vai trabalhar amanhã. Nós já vamos trabalhar aqui em Porto Alegre, né? Vamos trabalhar aqui pela manhã, todos os atletas, cada um com a sua individualidade definida, para que, quando retornarmos já no período da noite a Recife, possamos dar sequência durante a semana, uma semana que será muito importante, para que nos sábados possamos nos reencontrar com o torcedor para fazermos de tudo para encontrar a primeira vitória dentro de casa.